E o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu advogado conversavam com os jornalistas, uma entrevista coletiva improvisada. O coronel Zulco, deputado federal, também o senador Flávio Bolsonaro lá atrás, Rogério Marinho, também senador, ao lado dele, ele respondendo aos questionamentos dos jornalistas, claro que em relação ao indiciamento da Polícia Federal, também possivelmente os vídeos que foram divulgados no dia de ontem, enfim, muitos questionamentos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muitos jornalistas. A nossa repórter está ali posicionada, inclusive o microfone da Jovem Pan. A gente vai trazer em detalhes, inclusive, o conteúdo dessa entrevista ao longo da nossa programação, e também a nossa produção está monitorando os trechos mais importantes, as falas mais importantes, depois a gente destaca aqui na nossa programação. Mas é importante a gente pegar o exemplo de Jair Bolsonaro, ele que um dia depois da divulgação desse vídeo decide organizar uma coletiva de imprensa para prestar os seus esclarecimentos e indicar para a população qual é o ponto de vista dele, o que ele tem para explicar, o que ele tem para dizer acerca desse processo de investigação da Polícia Federal. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, Jair Bolsonaro falando neste momento com os jornalistas após ser indiciado pela Polícia Federal. Faz bem em vir a público e prestar os seus esclarecimentos, Dávila? Caniato, o importante é saber qual é o propósito de uma coletiva dessa. Eu entendo que no momento em que há uma guerra de narrativas, precisa ter um propósito, porque senão nós vamos fomentando essa guerra de narrativas e isso dificulta aquele caminho que nós defendemos aqui que tem que ser seguido. O caminho da solução jurídica, técnica, dissociada da narrativa política para cobrir as lacunas onde não existem fatos ou indícios fortes. Então, ao meu ver, tudo que fomenta essa guerra de narrativa acaba dificultando essa postura técnica, jurídica que nós deveríamos ter para tratar de um tema gravíssimo como uma suposta ameaça de golpe de Estado. Então, eu acho que não consigo entender muito bem qual é o propósito disso, dessa coletiva do presidente Bolsonaro. Eu só entendo que agora é hora não de acirrar os ânimos das narrativas, mas de ter um pouco mais de serenidade, tranquilidade na apuração dos fatos, justamente para separar fato de narrativa. Agora o Jair Bolsonaro falando neste momento, vamos acompanhar. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021, no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. E eu consegui, inclusive, pesca probatória, ele fez à vontade, praticou a pesca probatória, mas abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse com alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? A entrevista coletiva assassino? do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, respondendo aos questionamentos dos jornalistas, fez críticas ao indiciamento, dizendo que é vítima dessas narrativas de perseguição. A nossa produção está monitorando, acompanhando tudo o que está sendo dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que a gente vai acompanhar ao longo da programação. Só fazer um último giro rápido com os nossos comentaristas.
Você, Roberto Mota, Jair Bolsonaro respondendo aos questionamentos dos jornalistas, dos repórteres, enfim, fazendo críticas ao indiciamento, dizendo ser vítima de narrativas e de perseguição. O que a gente pode aguardar os próximos passos? Um minutinho, Mota. Eu vejo com naturalidade a entrevista do presidente. Não resta dúvida qual é o objetivo. O objetivo é ele se defender das acusações gravíssimas que foram feitas a ele. E também contra o que a gente viu nos últimos dias. A gente viu uma parte da mídia processando, julgando e condenando antecipadamente todas as figuras envolvidas nesse episódio. Eu lembro que é a mesma mídia que, quando mostra o caso de um bandido assaltando alguém com a arma na cabeça, trata esse bandido como suspeito. Essa mídia está tratando todos os envolvidos nesse caso como golpistas. Você, Cristiano Beraldo, 40 segundos só para finalizar, reflexão sobre as falas de Jair Bolsonaro, dizendo ser vítima de perseguição e também criticando o indiciamento. Beraldo. Eliato, esse pequeno trecho que ouvimos aqui me faz parecer que o ex-presidente Jair Bolsonaro está indo para tudo ou nada. Porque se defender, dizer que, enfim, as falas e gravações estão fora de contexto, dizer ali o ponto de vista dele é uma coisa. Mas ele está indo para o confronto direto com dois ministros, um do STJ, ministro Benedito, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de forma muito clara, direta, fazendo acusações muito diretas, dizendo que tem que quebrar o sigilo do ministro Benedito Gonçalves. Então, ele está se colocando numa posição de beligerância total. Isso é uma estratégia de defesa combinada com o advogado dele? Duvido muito. Ele está pensando apenas na política. Seguiremos atentos, inclusive, acompanhando o que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro.